o bancário é uma área que, pelo que a gente conversa com os advogados que vêm aqui nas lives e a gente tem contato, é uma área que tem crescido muito, né? Que tem muita oportunidade hoje, muita demanda, uma área boa, né, para o advogado atuar. Sim, com certeza. É porque o que acontece, eu sempre costumo dizer isso, os advogados eles colocam o direito bancário dentro do direito do consumidor, como se eles fossem a mesma coisa, e eles pegam aquelas iniciais, aquelas teses do direito do consumidor que funcionam muito bem e levam todas para o direito bancário, mas a gente tem muita especificidade aqui. A gente tem muita coisa dentro das resoluções do Banco Central que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue aprimorar. Responsabilidade civil, súmulas também direcionadas ao direito bancário. Então, a gente deixar o direito bancário dentro daquele mar de direito do consumidor corre o grande risco de a gente levar o direito do nosso cliente à improcedência ou a um êxito não tão exitoso, porque a gente tem, né, a total procedência e a parcial. Então, quantos mecanismos a gente puder aprofundar para chegar à total procedência, melhor. E esse serviço que vocês fazem é muito bacana, né? De estar levando a informação. Isso é crucial para a diferenciação do advogado. Com certeza, né? Quanto mais estuda, mais se aprofunda ali, mais sai na frente dos outros, né? Então, é bem importante. E o bancário é uma área muito bacana para atuar, né? Conta um pouquinho para a gente, então, o que é essa ação da RMC, né? Vossa experiência, como fazer, como instruir um processo, né, da RMC, como identificar ali se o seu cliente tem direito ou não a uma ação dessa. É um produto que o cliente, muitas vezes, ele não sabe que ele tem. Porque a gente está falando aqui de um cliente hipossuficiente, não só de dinheiro, mas hipossuficiente de conhecimento tecnológico, porque a gente está falando de tecnologia. Para o cliente ter acesso ao meu INSS, ou ele tem que ter algum conhecimento de tecnologia, ou alguém tem que fazer por ele. Filho, neto, primo, porque a grande massa de clientes que sofrem com fraudes no cartão RMC são aposentados e pensionistas do INSS. Claro que existem outros servidores, que existem outras autarquias, mas o grande bolo, a grande fatia do mercado é nesses clientes que são aposentados e pensionistas pelo INSS. Então, são pessoas que ganham até 6 salários mínimos, o que é a exceção da exceção. A enorme, esmagadora maioria ganha 1, 2, 3 salários mínimos, né? São pessoas que têm certa precariedade financeira e mais ainda tecnológica. Então, são pessoas que muitas vezes não sabem que elas têm esse produto sendo descontado na sua folha de benefício. E aí, quando ela tira o extrato da conta, ela fala assim, bom, mas eu ganho um salário mínimo, R$1.320. Chega aqui na minha conta, R$1.290. R$40. Isso é a taxa do banco. É alguma taxa, esses bancos aí inventam um monte de taxa e ela não observa. Ela não sabe que se ela acessar o meu INSS, ela vai conseguir verificar quais são os empréstimos que estão averbados junto ao INSS. E aquilo ali passa despercebido por 1, 2, 3, 4, 10 anos. A gente já pegou clientes aqui com 15 anos aí, 15 não, de 2000, quase 15 anos, descontando, sim. E aí, então, é importante a gente, como advogado, né, como operador do direito, quando receber um cliente, falo isso especificadamente para colegas previdenciaristas, que atendem muitos clientes que em algum momento precisam acessar o meu INSS. E quando acessa, Dona Maria, a senhora contratou aqui um empréstimo com o banco tal, recebeu um cartão. É importante a gente ter essa comunicação entre as áreas, né? Ser um estudo interdisciplinar dentro do direito, para que outros colegas conheçam também esse produto e saibam apontar para o cliente. Porque, como eu falei aqui no início da minha fala, esse cliente ele não sabe que ele tem esse produto. Então, a gente tem, como advogado, tem que abrir os olhos. Então, receber um cliente que é aposentado pelo INSS, não importa qual é a queixa dele. Abre o meu INSS junto com ele e abre ali o histórico de empréstimos. Rola um pouquinho até o final e verifica. Tem cartão RMC? Tem cartão RCC? Porque tudo que a gente fala aqui para o cartão RMC serve também para o cartão RCC. Os tipos de ação, os tipos de fraude, eles são cartões, na verdade, as diferenças são pequenas, né? As fraudes são as mesmas, os vícios são os mesmos. Então, a gente identificar que a contratação do cartão RMC, o advogado precisa estar sempre de olhos abertos na página do meu INSS,
verificando se tem alguma averbação que ele não reconheça. E aí, aprofunda com o cliente ali as perguntas, o direcionamento da entrevista. A entrevista de um cliente que tem um produto bancário que ele não contratou precisa ser muito bem detalhada. E muito advogado falha aqui também. Por quê? Quer fazer... Consumidor, contratou, não contratou, tchau, 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 tchau. Dá até mais 30% aqui, assina aqui, tchau. Calma. É uma entrevista. A gente precisa ter ali toda uma estrutura lógico-racional para a gente conseguir identificar se é só aquele problema mesmo, porque muitas vezes a gente consegue identificar 2, 3, 4 casos no mesmo cliente, e isso o advogado precisa estar altamente treinado. Treinado para quê? Para identificar só o problema também, mas para ouvir. Porque ouvidos abertos, a gente consegue receber muito mais informação do cliente. E, claro, direcionando, né? Porque o nosso tempo é dinheiro, a gente também não pode ficar a tarde inteira ouvindo um cliente falar. A gente tem que direcionar a entrevista, mas escutar o que ele tem para falar. Por quê? Também é comum... Desculpa, eu estou divagando aqui, falando sobre várias coisas. A sua pergunta inicial... Não, era sobre como descobrir... Não, tá ótimo. Nossa, várias informações, está sendo muito bom. Inicialmente, eu ia perguntar sobre como descobrir, né, se esse cliente vai ter direito aí à ação ou não. Ótimo. Mas você já falou um pouquinho que é pelo INSS, meu INSS. Né? Isso. Então, eu adiantei para a gente descobrir se ele tem cartão RMC averbado ou não. Ele ter o cartão RMC averbado não significa que ele tem direito a ingressar com uma ação. Afinal, o produto cartão RMC é um produto legal. Ele é legítimo, ele tem legitimidade. Agora, a forma como ele é contratado é que começam a surgir as possíveis novidades. Então, a gente precisa investigar também na entrevista, junto com o cliente, a forma da contratação. Pergunta número 1. O senhor se lembra de ter contratado no empréstimo, na data tal, no valor tal? E aí, como que a gente faz essa identificação? Quando a gente recebe um cliente que tem um cartão RMC averbado no INSS, ele vem ali a data de início. E aí é interessante a gente sempre fazer isso, é importante. Quem estiver escutando, é até um ponto bom para a gente estar anotando. Quem tiver um cliente na sua frente que contratou ou tem um cartão RMC averbado, verifica ali a data da averbação e solicita um extrato bancário para o cliente da conta que ele recebe o benefício de um mês antes até um mês depois. Por quê? Muitas vezes, mesmo quando o cliente ele não contrata efetivamente esse produto, o banco faz uma transferência para a conta dele. Às vezes, a transferência é tão pequena, R$200, R$300, e passa realmente despercebido. Porque muitos idosos, eles não fazem o controle do extrato. Eles falam assim, eu ganho R$1.000. Ele vai no caixa, saca R$1.000. Então, o que está lá? A gente já pegou cliente que tinha depósito aqui de... Eu acho que foi R$5.000 na conta e passaram anos ele não tinha visto porque ele não tinha extrato. E assim, é triste porque o Poder Judiciário entende como assim, ele não tira extrato, mas ele sabe. Por que ele sabe? Mas ele não ensinou. Ele tem que ensinar 70 anos para ele ser... Caixa eletrônica, tecnologia, imagina a gente falar de um celular, de internet, isso para ele é utopia. Muita gente não tem quem ajude, quem auxilie. Então, por muitas vezes, tem a averbação, e tem, sim, a transferência para a conta desse consumidor. Mas nem mesmo isso legitima a contratação. A gente precisa entender se esse cliente contratou algum produto com esse banco. Vamos supor que seja o banco BMG. O senhor tem algum contrato com o banco nessa época? Fiz sim, fiz um contrato tal. Que bom. Como se deu essa contratação? Eu fui à loja e falei assim, olha, eu quero contratar um cartão, um empréstimo consignado. E aí, nesse momento que o cliente fala, verbaliza de alguma forma que ele quer contratar um empréstimo consignado, é preciso ter muita atenção em qual vai ser a resposta daquela financeira. Por quê? Quando aquele agente ele pega a consignação desse consumidor, ele verifica que ele já tem o limite todo ocupado. E aí, o que ele faz? Ele realmente empurra para esse cliente um produto que ele não quer contratar. Ele fala assim, olha, seu João, que legal, consigo aqui mais para o senhor, mais R$2.000. E aí vai cair na sua conta, tá? O senhor vai receber um cartão, mas o senhor pode ignorar o cartão, não precisa nem usar. O cartão ele fala baixinho, assim, vai receber um cartão. Ou quando fala que vai receber um cartão. E aí o desconto vai ser na sua folha de benefício. Ok.
E a pessoa vai para casa feliz, né? No dia seguinte está o dinheiro na conta dela. Ótimo, contratei mais um empréstimo consignado. Todos os meses vai ser descontado na minha folha de benefícios. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e aquela dívida, ela não diminui. E ela não diminui por quê? Porque um contrato de cartão RMC, isso para mim, nunca vai fazer nenhum sentido. Ele é um empréstimo que é para ser pago em uma única prestação. Quem, em sã consciência, contrata um empréstimo para pagar daqui a 30 dias? A integralidade. Ninguém. Assim, então, na minha opinião, esse produto tem um vício na sua criação legal, mas aí isso eu não posso discutir porque eu não tenho esse poder, né? O que eu posso criar são mecanismos para apresentar para o Poder Judiciário teses que corroborem com o meu entendimento. Então, pensando nesse sentido, na minha opinião, é um produto que não faz sentido porque você não pega um empréstimo para pagar em uma vez. E aí o consumidor pega acreditando que vai pagar de forma parcial, gradual, né, mesamente, e quando na verdade não. O que ele está pagando ali todos os meses são os juros do rotativo do cartão. E como a gente sabe, os juros do cartão de crédito são os juros mais altos do país. A gente está trocando os juros do empréstimo consignado, que gira ali entre 1 e 1,5% ao mês, com os juros do cartão de crédito, que, primeiro, ele oscila todos os meses. Às vezes está 4%, às vezes está 5%, às vezes está 8% ao mês, ou seja, 8 vezes mais do que seria um consignado tradicional. Então, o banco entrega para esse cliente um produto, na minha opinião, tá? Agora eu falo de opinião. Em bate de nulidade, desde a sua concepção, desde a sua criação, ok? Mas aí o banco está usando a sua estratégia, né? Ele pode vender esse produto sim. E não explica ao cliente essas informações. Olha quanto tempo, nós estamos aqui já há cerca de 15 minutos para chegar a esse ponto. E nossa audiência aqui hoje são advogados, são pessoas técnicas. Para explicar isso para um consumidor é muito difícil, muito difícil. Por quê? Eu estou falando aqui do vício de vontade. Ele queria contratar um empréstimo tradicional, saiu de lá com um cartão RMC. Para a gente falar vício de vontade para o consumidor final é muito difícil, ele não consegue entender. Aí disseminou na internet, cartão RMC tem problema. Todo mundo que tem o cartão RMC acha que tem direito, mas não. Nem todos esses clientes foram vítimas de fraude, de vício de vontade ou de outras teses que a gente tem para apresentar. E aí a gente precisa estudar outras situações, ações revisionais, etc. e tal. Mas então, quando a gente, voltando a nossa linha aqui de raciocínio, para identificar que tem o cartão RMC contratado, a gente precisa ir no meu INSS e verificar o extrato de consignações. E aí a gente rola um pouquinho para baixo, verifica lá. Tem algum cartão RMC averbado? Algum cartão RCC averbado? Tem sim. Então a gente precisa começar a traçar uma estratégia com esse cliente para verificar se realmente há um vício na contratação, seja ele de vontade ou seja a fraude. A fraude é, não contratei. Não sei o que é isso. Sim. Não contratei. E aí a gente segue toda aquela linha lá da fraude, né? Solicita a segunda via do contrato, etc. e tal. Sobre a sua pergunta, eu acho que respondi. Claro, não, sim, com certeza. Parece assim, né, que quando muitas vezes o cliente não recebeu o cartão ou não desbloqueou o cartão, fica mais claro, né? Mas muitas vezes pode ser que o cliente tenha recebido e usado. Se ele recebeu e usou, é um pouco mais complicado, né, de comprovar. Então, isso é uma bandeira que eu levanto bastante já aqui também. Tem colegas que não concordam comigo e que conseguem o êxito também. Só que para a gente chegar no êxito dessas outras ações, a gente precisa fazer uma parte administrativa muito mais profunda. Porque a gente precisa já apresentar uma perícia. Quando ele utilizou, voltar um pouquinho. Na minha opinião, dentro da minha linha de raciocínio, na tese que eu criei, para o cliente ter o vício de vontade, ele não pode nunca ter utilizado o cartão. Por quê? Eu preciso dizer, juiz, ele não contratou um empréstimo pelo cartão. Ele contratou um empréstimo consignado tradicional. O banco maquiou esse contrato consignado tradicional através de um cartão RMC e enviou o cartão. Quando esse cliente recebeu o cartão, ele achou que era uma oferta de crédito. O banco faz isso o tempo todo, hoje menos um pouco, mas era muito comum o envio de cartão de crédito para casa do consumidor. Ele acreditou ser uma oferta de crédito, deixou na gaveta
Ele não usou porque, para ele tinha um consignado tradicional. Agora, quando o cliente recebe o cartão e faz compras com esse cartão e não paga o cartão, aí essa tese, na minha opinião, vamos dizer, ela rola um morro abaixo, porque você recebeu um cartão do banco BMG, você está utilizando, você não pagou a fatura, e aí a gente não tem como mais utilizar essa tese. Porém, nesse caso, ainda tem as ações revisionais. Muitos colegas vêm se utilizando delas e alguns conseguem êxito, sim. Mas aí é um outro produto que eu, particularmente, não trabalho muito. Faço em casos pontuais. Quando a minha entrevista ela é muito direcionada e a gente identifica aqui no escritório que esse cliente tem sim direito à ação revisional, que ele está muitos anos pagando, e é um cliente com um potencial financeiro um pouco superior. Porque o cliente que paga pouquinho por mês é muito difícil a gente estar fazendo ação revisional, porque tem custos. Então, sim, às vezes não compensa, né? Como um produto para o escritório, fica um pouco complicado. Agora, como um produto dentro do direito, ele existe sim, ele é legítimo. Tá. E assim, você tinha falado que aí precisa produzir a perícia. Isso interfere também no risco que vai ir, né? Se vai pela justiça comum ou se vai pelo juizado, né? E você tem uma opinião sobre onde é melhor ajuizar a ação? Perfeito. Eu, durante o começo da minha vida como advogada autônoma, né, dentro do meu escritório, eu ajuizava muito no juizado especial civil. Não sei, talvez um receio, né? Falar assim, que é mais fácil, não me garanto. Mas hoje, se o cliente possui gratuidade de justiça, eu utilizo o rito comum, a vara civil, porque lá a gente tem um poder probatório muito superior, a gente tem decisões melhores, a gente consegue agravar as tutelas, a gente consegue ter uma prestação jurisdicional mais efetiva. Então, se o cliente tem gratuidade de justiça, a gente faz essa avaliação precocemente, óbvio. Se ele tem a gratuidade de justiça, nós utilizamos a vara civil. Se ele não tem a gratuidade, a gente tem uma conversa franca e aberta com esse cliente, demonstrando para ele os prós e os contras da gente estar utilizando os dois caminhos. E aí a gente começa a dar uma explicação, olha, o senhor conhece o juizado especial civil, que antigamente o pessoal chamava de pequenas causas, um procedimento mais rápido, sumaríssimo, a gente não tem tantas provas, e a gente entra um pouquinho na parte processual para o cliente entender e a decisão ser dele. Eu digo, olha, se eu fosse a autora desse processo, eu pagaria os custos, mas eu entendo que o senhor pode não ter, ou possa prejudicar o seu orçamento, ou pode ser um processo que o senhor não acredita tanto, e o senhor prefira utilizar o juizado especial civil. E por nós, sem problema algum. Agora, se for uma ação revisional, obviamente, não cabe no juizado especial civil, só cabe na justiça comum. E se for ação de fraude e tiver assinatura física ou até digital, também não cabe no juizado, porque a gente vai precisar de perícia nesse contrato. E o vício de vontade, ele é uma tese que a gente precisa de uma produção um pouquinho maior de provas, então também fica debilitado no juizado. Mas nós já tivemos vários êxitos em juizados especiais. Além disso, né, dentro da vara civil, a gente tem aquela coisinha que o advogado gosta muito, que são os honorários sucumbenciais, que fazem parte da nossa verba alimentar. Então, sempre que eu posso direcionar, eu direciono para a vara civil. Com certeza. Você comentou da parte da assinatura. Já aconteceu de terem falsificado a assinatura do seu cliente? Olha, muita coisa, né? Isso é um problema. Isso é um ponto que eu não vou me alongar nesse assunto, mas eu vou aqui abordar superficialmente, porque é um ponto que eu tenho dedicado um estudo mais profundo, que ele não está concluído ainda, mas que espero que até o final do ano a gente consiga ter isso pronto. Em relação às assinaturas físicas, né, que é a maioria dos contratos até 2020, a gente tem muita falsificação. Falsificação de todos os jeitos, falsificação que imita, falsificação que não imita, falsificação que cria uma identidade, falsificação que faz uma rúbrica, falsificação de tudo. Selfie, né? Pois é, então, a gente tem a questão da selfie. Perícia grafite aqui. E aí agora a gente tem mais a parte da perícia digital. E aí a gente entrou em uma outra seara dentro das perícias, porque tem muitos detalhes que são dificultosos para que a gente consiga comprovar. Por exemplo, a localização georreferencial. Ela é fraudável, ela não é tão segura assim. E aí muitos entendimentos
estão levando em consideração a localização geográfica. A localização geográfica, mas ela não pode ser absoluta, porque é fraudável, sabe? Então, assim, eu estou aprofundando o estudo em relação a isso para trazer mais elementos técnicos, não só de entendimento do Poder Judiciário, porque eu acho que a gente está no momento de formação de entendimento em relação a esses contratos com assinaturas digitais, tá? A gente não tem ainda um conceito formado, então isso aqui ainda é embrionário. Agora, em relação às assinaturas físicas, nossa, os peritos grafotécnicos brincam, né? Porque o que a gente mais tem aqui são contratos fraudulentos, de todos os jeitos. E aí são processos que a gente precisa colocar na justiça comum, porque precisa da perícia. Isso aqui um especialista observe como que foi feita aquela assinatura, né? A velocidade que foi escrito, pontos onde utilizou mais força, pontos onde utilizou menos força, a inclinação, o aclive, o declive, tudo isso é observado pelo especialista, mas muitas vezes a gente, como advogado, com a prática, né, a gente olha e fala assim, realmente isso aqui não fala, não. Agora tem uns fraudadores especialistas, né, que a gente fala assim, não foi a senhora mesmo? Tem certeza? A gente bota uma palavra. E olha, teve um caso aqui até emblemático, que eu falei assim, não é possível. Foi a senhora que assinou? Não, doutor, eu juro que não fui eu, juro que não fui eu. Tá bom. Vamos entrar, então, assim, com o pé atrás, né? E aí o perito grafotécnico foi, né? Ele que é o técnico, né? Então a gente precisa ter sempre delimitar a área de atuação de cada um. Eu, com meus olhos aqui, fiquei em dúvida, mas acreditei na palavra da cliente. E ingressei a equação. E no final, o perito grafotécnico realmente falou que não era a assinatura da cliente, nós conseguimos êxito na ação. Legal. Muito bacana. Então é importante também ouvir o cliente, né, e acreditar até onde der, claro, fazer a nossa análise técnica, mas levar ali em consideração também o atendimento. Não é só o atendimento e não é só o documento, é uma junção das duas situações juntas, né, obviamente, para que a gente consiga formar uma concepção se é, sim, viável ingressar com uma ação judicial naquele caso ou não. Isso entra muito também em relação a prazos, né? Porque muitas vezes a contratação ou não foi feita há muito tempo, né? Então, aí uma dúvida que as pessoas têm bastante é qual é o prazo para essa ação, né? Como funciona a prescrição dessa ação? Então, a prescrição, ela é contínua, né? Ela se renova a cada desconto, então a gente consegue entrar com a ação hoje, mesmo que o contrato tenha sido assinado lá em 2010. Muitos bancos alegam isso em contestação, mas é uma tese muito fraca que é apresentada. Agora, tem um problema também, né? A gente só consegue pedir a restituição material de 5 anos para trás. Então, se for descontado 10 anos, infelizmente, os 5 primeiros a gente perde, mas a gente consegue interromper esse desconto e pedir os 5 para trás em dobro. Alguns juízes concedem, outros não, mas a viabilidade processual é essa. A prescrição ela é continuada, a cada desconto se renova, e a prescrição do prejuízo material, ela é de 5 anos, então a gente consegue lá pegar 5 anos de desconto, às vezes dá um valor bem interessante. Bem alto, né? Tem algumas dúvidas também em relação à interrupção. Se a pessoa quitou, por exemplo, se a pessoa já quitou esse valor, ela pode pedir judicialmente? A gente precisa avaliar. Ela quitou, mas porque tudo está fundado né, em como foi feito esse contrato. Ela quitou, ok. Mas esse contrato foi feito como? Foi feito sob vício de vontade? Foi feito sob fraude? Ela quer revisionar? A gente falar de forma abrangente, eu não consigo te dar um direcionamento correto. Mas você está me perguntando da prescrição. A prescrição são 5 anos. Ah, beleza, ela quitou. Dali ela tem 5 anos para frente, né? No meu entendimento. Alguns magistrados entendem por 3, mas eu vou pelo Código de Processo Civil e premissa de 5 anos. E a gente não tem problema nenhum em relação a isso. Nunca deixamos de ganhar uma ação por conta da prescrição para frente. Tem uma outra dúvida aqui. Bom, acho que a gente pode abrir agora para as perguntas, né? Que eu vi que tem algumas dúvidas aqui. O Pablo perguntou assim: se usar o dinheiro depositado pode causar a perda da ação? Eu acho que quando a gente estava lá atrás falando daquele seu caso dos 5 mil, às vezes deposita, a pessoa usa, perde o direito. Então,
muitos clientes acreditam nisso, assim, mas eu usei, doutora. Se eu usei, então eu concordei com aquele valor na minha conta. Então, o que a gente pede? Olha, de boa fé. Muitos advogados não trabalham assim, mas eu trabalho dessa forma. Bom, o senhor utilizou, ok, o senhor não sabia a origem desse dinheiro, mas por alguma razão do destino, acabou utilizando. O que, na minha opinião, é estar de boa fé. Identifiquei o problema, vamos devolver judicialmente. Então, em tutela antecipada, a gente pede que seja deferido depósito judicial daquela quantia integral que foi depositada lá atrás, e aí fica depositado em juízo. E aí o juiz decide, né, se vai interromper o desconto, se não vai, mas perder o direito de ingresso da ação por conta do depósito, da utilização do valor que foi depositado na sua conta, negativo. O direito do cliente, ele continua existindo. O vício continua existindo. Seja ele de fraude, de vontade, etc. e tal. Ele está lá. Usar o dinheiro atrapalha um pouco? Alguns juízes entendem que sim, né? Pede o extrato, verifica. Mas, e aí o que acontece? Uma estratégia aqui. Se o cliente utilizou o dinheiro, a gente não junta o extrato, diz que foi feito o depósito e pede devolução dentro do processo. Então, muitas vezes a gente consegue superar esse obstáculo fazendo essa estratégia. Por quê? Juiz depositou, ele não sabia que era disso, mas está aqui, toma, tá devolvendo. E aí muitos magistrados aceitam. Outros pedem outras provas, enfim. Mas perder o direito, não. Não. Beleza. Pessoal, a gente vai entrar agora para tirar algumas dúvidas. Se vocês quiserem enviando por aqui, eu vou lendo, tá bom? Enquanto isso, deixa eu ver aqui o que mais que a gente já tinha recebido antes. Vamos lá. O prazo que a gente já conversou, que a gente já conversou um pouco também, né? E quando é assinado digitalmente, por foto, por selfie, como verificar a autenticidade? Então, essa é uma pergunta que eu prefiro não responder agora, porque como eu disse antes, eu estou aprofundando o estudo em relação a isso, está ficando uma coisa bem, bem bacana mesmo, porque o que a gente tem enfrentado no Poder Judiciário é uma enxurrada de improcedências dizendo que está legítima a contratação. Só que o cliente contratou um outro contrato com o banco pega tudo. É uma selfie. A localização é da casa dela, porque ela fez outro contrato. A selfie é dela, porque ela fez esse contrato. Só que ela não fez esse contrato, ela fez o outro. E aí? Sim. É complicado. Difícil. Né? É difícil. Então, assim, é complicado. A gente tem tentado comprovar isso judicialmente com alguns pontos, mas por isso que eu quero aprofundar de forma técnica, com estudos que trazem profissionais de outras áreas, para eu poder estar falando melhor sobre esse assunto, porque eu preciso comprovar de alguma forma, e eu sou advogada. A gente sabe da lei, a gente sabe da prática jurídica, a gente sabe do direito bancário. As questões técnicas de comprovação de fraude, nesse caso, são profissionais de TI, né? Então, eu estou conversando com alguns para a gente estar dando uma aprofundada em relação às fraudes digitais. Aí a Vanessa fez outra pergunta, até fixei aqui na tela, né? Se o cliente usou como cartão de crédito, como fica? Se o cliente utilizou o cartão de crédito, né? A gente falou um pouquinho sobre isso também. E na tese que eu utilizo, eu entendo que ele não tem mais o direito do ingresso da ação como vício de vontade. Porque a utilização do cartão de crédito faz com que você identifique que não há mais o vício da vontade. Por quê? O vício, ele consiste em queria comprar um picolé e levei um sorvete. Na hora que você toma o sorvete, na minha opinião, você não tem mais o direito de dizer que queria o picolé. Por quê? Você utilizou o cartão, então daquele ato para frente, você entendia que aquele contrato era vinculado a um cartão de crédito. Porque alguns clientes usam e pagam a fatura, mas ele não é muito raro, porque a fatura ela vem com o integral da dívida. Ela vem com o valor que foi depositado na conta, mais o que você usou. Porque assim, vamos supor que o empréstimo foi de R$1.000, entra R$1.000 na sua conta. Aí para o próximo mês, entra o rotativo do cartão, né? E aí ele vai dar ali mais ou menos R$90. Aí a próxima fatura seria de R$1.090. Mas ele é descontado na sua conta o mínimo do cartão, 10%. Ele descontou 110. E aí a outra fatura vai ficar assim, 990. Então já tem uma margem para você utilizar do crédito de R$10. Isso depois do ano, você vai ter R$100. Aí a pessoa utilizou R$100 comprando no mercado. Esses R$100
ela não vai conseguir pagar separado. Ela só vai conseguir pagar se ela pagar a fatura. Então, o que ela faz? Ah, queria pagar R$ 1.000, não pagar não. E não paga. E aí ela desconta de novo, entra para o bolo da dívida. E aí eu entendo que não tem como a gente arguir vício de vontade, né, nessa situação, porque infelizmente o cliente utilizou o cartão, ou seja, ele desbloqueou o cartão para utilizar, ele fez o desbloqueio, ele fez a utilização e ele não pagou a fatura. Então, nesse caso aqui, eu entendo que cabe mais a ação revisional. Perfeito. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Se tem algum caso que você queira compartilhar que tenha sido interessante. Beleza. Sim. Como eu contei para vocês, né, no comecinho da nossa conversa, eu trabalhava para um banco e eu fui demitida. Na verdade, todos os advogados foram demitidos porque eles contrataram só bacharéis em direito, né? Aquela clássica redução de custos. E aí eu fui demitida também nessa leva. E abri o escritório. Eu não sabia nem por onde começar, dar bom dia, boa tarde para o cliente. Abri a porta, assim, não era esse escritório, era um aqui próximo. E aí entrou um senhor com uma resma, assim, na mão. Juro, umas 300 folhas. Eu tô com problema, assim, 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 assim. E aí eu fui conversando com ele, né, de um jeito bem rudimentar. E aí eu identifiquei assim, olha, seu fulano, deixa aqui comigo que eu vou analisar, era muita folha. E aí quando eu fui investigando, ele tinha um cartão RMC, e aí ele pegou um empréstimo, quitou esse cartão RMC, ele pegou um empréstimo de 10 mil, pagou os 10 mil, porque ele não aguentava mais o desconto. Ou seja, ele já tinha 5 anos de débito para trás, de desconto para trás. Ele pegou mais 10 mil emprestado, pagou aqui, e eles voltaram a descontar. E aí, quando eu fui ver, ele tinha 36 mil reais. Isso eu tô falando lá em 2016, né? 36 mil reais de desconto. Eu falei assim, caramba, o processo aqui tá bom. Tá ótimo. E aí eu fui pensando. Só que, como eu contei, eu acho que muitos advogados também, eu tinha medo. O que eu fiz? Peguei uma planilha do Excel, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com Excel. Né? Assim, eu acho que é uma forma muito boa da gente estar se organizando na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, eu peguei o Excel, eu sozinha, o escritório era eu e eu. Peguei o Excel, montei lá, 2011, 2012, 2013, coloquei todos os descontos dele, atualizei e distribuí aonde? Nos juizados especiais. E aí a gente ganhou aqui na comarca da onde eu atuo, e aí teve o recurso nominado por parte do banco, e aí lá foi julgado extinto, porque eu não conseguia liquidar o meu pedido, né? Assim, ele era realmente complexo demais, ele não tinha que ser julgado no juizado especial. E aí a gente ingressou com a ação novamente na Justiça Comum, porque isso levou 2 anos, então o processo demorou um pouco. E aí a gente distribuiu de novo na Justiça Comum, e esse processo nós conseguimos, o final dele, eu recebi 56 mil. Eu não, né? O valor completo. E aí era 10% de honorários sucumbenciais mais 30%. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, caramba, cartão RMC? Assim, foi o mais alto que nós tivemos e, por coincidência, foi o segundo cliente que eu atendi no meu escritório. Não, e então, é um caso bem bom temático. Experiência, né, de ver, né, de dar uma confiança, de ajuizar uma ação na Justiça Comum. A tese que eu criei foi atendendo esse cliente, porque eu comecei a pesquisar na internet, não tinha nada. Não tinha um artigo, não tinha esse marketing que nós temos hoje. Assim. Hoje o cartão RMC é um produto amplamente divulgado. Todo advogado fala sobre o cartão RMC. Na época não tinha nada. Tanto que depois eu peguei e publiquei o meu artigo nesses sites, assim, Jus Brasil, não sei o quê. E ele ficava lá em cima do Google sem eu ter impulsionado nada, porque assim, tinha muita procura e não tinha assunto. E aí, na época, depois eu acabei seguindo por outra linha aqui no escritório e não dei mais tanta atenção a esse produto, mas o que foi um erro meu, porque ele é realmente muito bom e ele continua sendo muito bom. E nesse caso, desse cliente, tinha uma questão muito interessante também. Ele era um contrato mais antigo, né? Eu peguei em 2016, o contrato ele era de 2013. E aí, lá em cima no contrato, ele tem bem assim, cartão de crédito ou consignado. E estava marcado um X no consignado. E o banco mesmo juntou esse contrato com um X no consignado, mas ele era um cartão de crédito, uma miscelânea, uma bagunça generalizada. Foi bom para o advogado, né? Hoje, um dia, né, faz alguns anos que começou realmente a divulgar mais, né, sobre a RMC, sobre a RCC,
tá lá mais, nas mídias mesmo, né? Mas é muito bacana porque é quase 90% é uma porcentagem muito alta que quando faz o empréstimo consignado tem esse desconto, né? Então, e acredito que exatamente pelo que a gente conversou no começo, né? Por serem idosos, às vezes não ter tanto acesso à tecnologia, às vezes não ter tanta condição financeira, ter um celular, um aplicativo para conferir, falta de conhecimento técnico. Então, é uma porcentagem muito alta que tem esses descontos indevidos, né? Então, realmente, para o advogado, é uma área muito boa, né? Tem muito cliente. Sim, e é importante também o advogado fazer esse serviço de divulgar as ilegalidades que podem estar dentro desse contrato, porque muitas vezes esse consumidor ele não sabe o que ele tem, como eu falei. Eu já atendi uma cliente aqui que ela viu um vídeo meu no TikTok sobre cartão MCI. Assim, ela é de outra cidade, ela poderia ter sido atendida de forma virtual, mas ela veio aqui no escritório, sabe? Então, às vezes a gente se omite em utilizar as redes sociais para divulgação de informação. É mais fácil a gente ganhar like, ganhar curtida, né? Ganhar comentário. Se você fizer um vídeo engraçado, se você quiser postar um meme. Mas o advogado, ele tem o dever social de levar informação para a população. Então, é interessante também, claro, que esse lado divertido é bacana, mas a gente ter a consciência de estar levando informação. A gente levar a informação, a gente consegue fazer marketing assertivo, levar para o cliente informações importantes que ele não tinha conhecimento, porque o advogado, ele é técnico, ele sabe a lei, ele sabe o direito. Transformar essa juridiquês em palavras para o cliente e apresentar através das redes sociais. Isso é muito, 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 muito bacana para o cliente, que vai saber de uma informação, e para o advogado, que vai ter novos clientes também. Não, com certeza. As mídias sociais hoje são grandes aliadas aí dos advogados, precisam ser utilizadas, captam cliente e levam informação, né? Essa formalidade excessiva, às vezes, do advogado com o cliente acaba afastando o cliente, né? Então, é sempre muito interessante a gente usar uma linguagem mais informal, como você falou, né? Por mais que o advogado tenha, às vezes, essa formalidade, o TikTok pode ajudar muito, né? Um vídeo no Instagram pode ajudar muito. E precisa se atualizar, né? Saber que hoje em dia funciona, né? Então, por que não usar, né, a rede social? Está sempre buscando conhecimento, né? Estudando. Sempre vão surgir. A gente está falando de um produto aqui, estou contando uma história. Em 2016, quando eu abri o meu escritório, eu atendi um cliente e não tinha nada na internet. Mas a história se repete todos os anos. Todos os anos tem algum produto que ninguém conhece e que vira uma ação. Então, a gente tem que estar sempre estudando, aprofundando e com olhos e ouvidos abertos para receber a informação e saber como transformar isso num produto para o seu escritório, que você possa transformar em honorários e aí crescer o seu negócio, a sua empresa, não sei como que você prefere gerenciar o seu negócio. Perfeito. Pessoal, eu vou fazer a última pergunta por aqui. Se vocês quiserem aproveitar esse último momento, mandem aqui, pode ser tanto no chat quanto aqui nesse ícone de pergunta. Que a última, que sempre enviam para a gente, né, que muitos advogados, principalmente iniciantes, têm dúvida, é como cobrar a ação do RMC ou do RCC. Cobrar o valor inicial, cobrar no êxito. Como que você orienta, assim, quem está começando? Bom, varia e depende. Nesse caso, nesse tipo de ação, eu não tenho um padrão rígido. Por exemplo, eu costumo cobrar em ações de direito do consumidor, no geral, R$500 para ingressar com a ação e 30% no final no êxito. Beleza. É o valor que nós cobramos aqui no escritório pela especialidade que nós temos. Estou falando de questões bancárias, tá? Questões que envolvam bancos, porque é o nosso tema. R$500 no começo, 30% no final. É um cliente muito simples. É um cliente que ganha um salário mínimo. Muitas vezes eu
coloco esses R$ 500 que eram para receber no início, no final, ou às vezes flexibilizo 300, 200, e aí vai depender ali do seu feeling no atendimento desse cliente. Agora, deixar de cobrar no valor pelo atendimento eu não deixo. Às vezes eu coloco para o final, tá? E aí, quando é uma pessoa muito simples, eu coloco para o final. Em outros casos, o cliente tem uma condição financeira maior, a gente cobra R$ 1.000, R$ 500 no começo, 30% no final. Depende da complexidade da causa, né? Então, depende da situação financeira do cliente, que isso a gente consegue avaliar, porque a gente vai tentando acesso aos documentos financeiros dele, extrato de conta e meu INSS, né? Onde a gente consegue ver lá quanto que ele recebe. Depende da complexidade desse processo, qual é a tese que nós vamos utilizar, e depende do feeling do advogado no atendimento. Agora, deixar de cobrar honorários iniciais, mesmo que sejam recebidos ao final, isso eu não faço em hipótese alguma. Claro, com certeza. Bom, então, ó, a Tainá mandou uma perguntinha aqui. Se a conta do cliente... Você conseguiu ler aqui? Não. Não? Ela escreveu assim, ó. Se a conta do cliente não estiver mais ativa, é possível ainda assim a demanda? Claro, não há impedimento algum. A conta do cliente inativa, encerrada, ele pode solicitar extrato bancário da época diretamente na agência. Isso é um direito desse consumidor, desse usuário do sistema financeiro nacional. Tem o direito de ir até lá e solicitar o extrato da conta dele. Agora, não é uma peça, não é um documento grau 1 de necessidade para o processo. Se ela reconhecer que ela recebeu o valor, ela pode dizer, bom, recebi, a conta está encerrada, quero devolver, como eu falei lá atrás. Ou se ela não se recorda, aí eu acho interessante a gente fazer a solicitação desse extrato sim, diretamente na agência. Agora, a conta está encerrada ou está ativa, pouco importa para o nosso processo. Podemos prosseguir sem problema algum. Perfeito. Respondida, Tainá? Agora as perguntas se encerraram. Bom, pessoal, o CJ oferece o cálculo da RMC, da RCC, para ajudar vocês a identificar valor, a realizar os cálculos. No CJ a gente tem suporte também para vocês tirarem dúvidas de cálculo, tem modelo de petição. Então, se vocês se interessam, querem começar a atuar, assinem o CJ, experimentem, nós temos 15 dias de teste para se lanchar aí nessa área tão boa como vocês viram.